Olá, meu nome é Thaís. Olá, eu sou a Adriana. Saudações Saudações jupiterianas. jupiterianas. A gente está aqui hoje para fazer reflexão sobre o filme Valente, da Disney Pixar. E uma das coisas que, dentre outras que ele aborda, uma das coisas que ficou bem forte, assim, logo no início do filme, e que ela retoma no final, é a questão do destino, né? O que seria esse destino? Ele já é uma coisa fechada, taxada. E aí eu peguei a frase do final para começar esse vídeo. Nosso destino vive dentro de nós. Você só precisa ser valente o bastante para vê-lo. Porque tem as perspectivas de que o destino está imposto e você não tem o que fazer. É uma coisa pré-definida e pronto. Você só aceita e vai. E tem essa vertente que acredita que o destino tem a ver também com as nossas escolhas, com a nossa capacidade de decidir, de escolher. Só que é o corajoso bastante para vê-lo. Eu acho que é esse lugar de saber o que que faz sentido para você, o que que não faz para você, porque às vezes você vai ter que ir contra regras que estão muito pré-estabelecidas, né? Então você Sim, precisa ter essa clareza e essa firmeza de falar, não, não faz sentido para mim, eu quero ir por ali, né? Aí exatamente. É interessante porque a mãe dela, né, a mãe da Mérida, no filme, ela é a representação de todas essas normas, de todas essas regras que ela precisa seguir. Então, no caso, o que que seria esse chamado do destino? Né? Seria as coisas que a mãe diz que ela tem que fazer e ser, ou aquilo que está dentro dela com força, gritando, e que faz com que ela lute por aquilo que ela acredita, que é essa força, né? Então, isso representa muito do que a gente vive na vida, né? Na realidade. Especialmente, eu acho assim que nessa fase, né, que é ali que ela está, naquela fase da adolescência, né, que ela está ali entrando na fase adulta, digamos assim, né? Mas ainda vivendo com os pais, seguindo as regras, aprendendo ali um modo de ser de acordo com aquilo que é a cultura familiar, local, enfim, ali é muito forte. Ela é feliz na família, os pais são ótimos, então, assim, ela tem uma vida bacana, assim, no sentido de afeto, amor, mas é muito cobrada por ser uma princesa, né, por ser uma mulher, por ser uma princesa que precisa se comportar, ter bons modos, ser responsável. A mãe dela, inclusive, cita o tanto de exigência que há nisso quando ela fala que a busca é pela perfeição. Então, isso é um peso. E para uma menina, que é a Mérida, que é o arquétipo sagitário todinho ali, né? Que é do cavalo, do arco e flecha, do correr, da natureza, dos cabelões, assim, né? Aquela coisa assim desgrenhada, fora das regras. Ela parece mais com o pai do que com a mãe nesse momento, né? Que é mais desleixadão. E aí ela bate de frente com esse lugar, né? Que é seguir a família ou magoar a família e fazer aquilo que é verdadeiro para ela, né? Então, acho que esse momento ali, que é muito doloroso, né? Nas famílias que a gente vê assim. Eu passei por isso, acho que você também comentou que também passou por isso. Acho que a gente tem um momento que a gente está nessa busca por uma identidade própria e que a gente começa a questionar, que é a fase da adolescência, principalmente, né? Na infância, assim, os pais são perfeitos, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Aí a gente entra na adolescência e começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. E aí esse nosso jeito nem sempre bate com o jeito que dizem que a gente tem que fazer, né? E aí começam os atritos, os conflitos, e é preciso muito diálogo, muito respeito Exato. mútuo, e o bicho Isso pega. aí. Essa questão do diálogo é bem forte, porque as duas no começo eu achei muito simbólico aquele diálogo que não aconteceu, né? É como se uma estivesse falando com a outra, mas não estavam presentes, né? Então a mãe estava explicando para a filha o ponto dela, por que que ela queria. Existia, É, acho que ali uma coisa meio assim, querer que a filha seguisse os passos dela, né? Eu acho que. Eu achei muito simbólico quando a Mérida chega em casa e conta que escalou a cachoeira e a mãe tá ali olhando as coisas nem ouviu, sabe? Então aquele lugar da mãe às vezes ficava um pouco distante pro lugar da rainha, sabe? Eu senti um pouco essa falta no começo assim da mãe mesmo de ver a filha. Era muito assim, você precisa ocupar, você precisa fazer isso acontecer, ser a princesa, seguir as regras. E
A Merida também não conseguiu explicar muito bem para a mãe o ponto dela. Elas não conseguiam se ouvir, digamos assim. Cada uma estava muito forte no seu próprio ponto. E foi através daquele acontecimento, eu achei muito interessante que quando a mãe virou urso, ela não conseguia falar, né? Então ela teve que ouvir, digamos assim, e ter saído do castelo, né, traz essa ideia de se afastar um pouco daquela. Muitas vezes acontece isso comigo, assim, quando eu estou muito emaranhada, eu saio e da do situação um pouco, castelo. do castelo, me afasta um pouco para ter essa clareza. E foi muito interessante, que eu achei que quando ela precisou comer, né, que ela enchia o saco da Merida por causa disso. Princesas não botam as armas na mesa, não deveriam ter armas, não sei o quê. E aí, quando ela precisa comer o peixe, é exatamente o fato da filha saber usar o arco e a flecha, ser mais selvagem nesse lugar, que salvou isso, né? Esse lugar dela se alimentar e tudo mais. E aí, quando ela olha para o peixe cru, a Merida usa a mesma frase que ela falou com os irmãos, né? Se você não experimentar, não vai saber se você vai gostar, né? Então, Aham, a ela teve vingança, que. a revanche, né? O outro lado da moeda, né? Ela teve que ocupar o É, outro lado. E eu acho que isso foi essencial para a mãe nesse lugar de ampliar o olhar dela, né? Para a situação como um todo e também para a Merida, porque ela relembrou do contato com a mãe quando ela era criança, que elas tinham um laço muito gostoso e tudo mais. Então, esse processo, né, de transformar em urso foi essencial, assim. e sobre isso ainda, né, dela, eu achei também o máximo, né, porque quando ela se torna urso, porque justamente, né, o que que acontece, né, a Merida, ela tem que escolher um pretendente, tem 3 clãs que vêm com seus, né, pretendentes ali de cada clã, para ela escolher, e ela não quer casar, ela quer viver a vida dela, livre e tal, não é assim, né, e aí o primogênito é que tem que decidir. Como ela é a primogênita, ela é muito inteligente. Aí ela usa essa lógica e aí ela escolhe qual vai ser a habilidade que eles vão ter que disputar. Ela fala arco e flecha. E aí, quando ela fala arco e flecha, aí ela fala: já sei o que eu vou fazer, eu vou ganhar essa disputa. E aí, depois que os 3 fazem a sua demonstração, e um, sem querer, Tá acerta o certo. alvo, né? Certinho. Aí ela vai fazer, né, aí todo mundo fica chocado, né? E a mãe, ai, o que que ela está fazendo? Porque ela vai lá, ela fala assim, eu como primogênita, né? E aí ela vai, acerta primeiro, acerta, ela vai nos 3 alvos que eles usaram. E aí no terceiro, que é o centro, aquilo me emociona, eu chorei nesse momento. Que ela vai, aquela expressão dela, e ela acerta, acerta a flecha do outro e parte ao meio. Aquele momento ali, eu assim, agora só de lembrar me faz chorar. Não sei explicar nem por quê, mas me faz chorar. E aí depois também, quando a mãe fica revoltada com o argumento dela, porque ela traz argumentos ótimos, só que a mãe se revolta e aí pega o arco dela, que foi o pai que deu de presente para ela quando ela era pequena, e joga na fogueira ali na lareira. E aquele momento intenso, que é isso, todas aquelas intensidades, aquela carga, quando ela joga ali, eu também me emociono, porque é muito forte. Aí ela sai correndo do castelo, a Mérida, e a mãe tira, né, o arco e fala: o que que eu fiz? Porque aí ela se toca, que ela foi ao extremo. Porque eu acho que a Merida, ela começou com. Ela falou: não vou ser nunca igual a você, eu prefiro morrer do que ser igual a você. Aí corta a tapeçaria. É verdade, é Aí ela verdade. corta a Nossa, tapeçaria, rompe o é, laço, e aí a mãe. separando elas, né? Aí a mãe também deixa transbordar É, aquilo ali, faz pro extremo também, aí pronto. isso, foi Aí, isso mesmo. aí o orgulho veio com tudo. Tudo. E aí a Mérida vai, né, vai para fora, vai para a natureza, aí tá lá naquele círculo de pedras mágico, né, enfim. E aí as luzinhas aparecem, as tais luzinhas que guiam, que é um chamado do destino, que quando ela era pequenininha aparece, né, enfim, e que os pais falam que dizem que é o destino chamando. E aí ela segue e vai parar na casa da bruxa. E aí ela pensa, isso é um sinal, quero que a minha mãe mude. E aí a bruxa dá lá um negocinho para ela levar para a mãe comer. Só que ela quer que a mãe mude do jeito que ela quer, só se transforma. E ela fica perguntando, e aí? A mãe come o negocinho. E aí? O que O que que você você pensa acha do do casamento? casamento? Ah, o que que você acha? E começa a perguntar e nada. Daqui a pouco a mãe vira um urso. E aí ela fica chocada, né? Ela fala assim, não era bem isso que eu queria. E aí começa toda a história. E aí o que eu ia falar é que sobre isso dela virar urso também, que ela, até como ursa,
ela fica tentando comer com tipo garfo e faca, comer bonitinho, bota arquinho, fica se cobrindo, ela fica toda recatada, então ela ainda tenta um pouco manter aquilo que não cabe mais, né? Ela precisa buscar ali aquilo de selvagem, de instintivo que está dentro dela, que foi achatado pela posição que ela precisou ocupar, porque ela passou por isso também. Ela teve que aceitar também o marido. Eles se deram bem, ela ficou bem, mas ela passou por isso também. Então, para ela, assim, tem que ser, é o que é, tem que ser. Você vai ser rainha, você tem que passar por isso. Não tinha escolha na cabeça dela, é assim, não tem escolha, é isso e pronto, é o destino. Só que a Mérida traz uma outra perspectiva, né? Sim. É muito interessante. E eu fiquei pensando sobre esse lugar, né? Porque tem um momento do filme que eu não sei, eu só percebi dessa vez que eu assisti, que ela, quando vira ursa, ela bota a coroa, pelo menos. Ela tentou se cobrir, aí a Merida falou: Você tá cheia de pelo, ninguém tá vendo nada, não sei o quê. E aí ela, pelo menos a coroazinha dela, manteve. E aí, quando ela tira a coroa para poder tentar pescar peixe por conta própria, porque a Merida falou: não vou ficar, tipo, te dando, come pra caramba, não vou ficar pescando É, todos não esses parava de peixes. comer. Aí ela tira a coroa, bota em cima de uma pedra e eles dão uma ênfase nisso. E é pouco tempo depois que ela começa a adquirir mais o lado urso, né? Começa a vir com mais força esse lado mais selvagem, instintivo. E eu achei Agressivo isso muito também. simbólico, né? Ela tira a coroa, bota ali e dá uma, digamos, simbolicamente uma passagem para uma outra versão, né? Começar a surgir. Que não é proposital, tipo, não é uma coisa que ela queria, mas eu acho que isso foi essencial, né? Porque as duas começaram a pensar juntas e perceber o laço que tinha entre elas. Aí a mãe consegue liberar ela daquela demanda. Porque é muito interessante, né? Porque depois elas juntas, quando vão procurar a bruxa, acabam sendo guiadas pelas luzes de novo para o lugar onde teve a primeira aparição, digamos assim, desse feitiço, que foi quatro filhos, o quarto queria um poder só para ele, um ato egoísta, procurou a bruxa e A pediu um lenda, poder de né? 10 homens. A lenda. E ele pediu para ter a força de 10 homens. E aí ele virou um urso gigante, super forte, só que aí o reino colapsou e, enfim, tudo destruído, ruínas, e elas foram para lá. E no começo elas não entendem, depois ela consegue perceber. Aí ela fala: Mãe, essa é a história que você me contou e tal, tal, tal. E aí a ficha cai. Ele não conseguiu desfazer o feitiço. E a gente precisa, não quero que você vire urso para sempre. E aí a Merida se propõe a aceitar, digamos assim. Ela falou: não quero ser egoísta, não quero que o reino colapse, então vou aceitar casar. Só que quando ela tá para fazer esse anúncio, a mãe também consegue perceber esse lado dela. Então uma conseguiu entender mais ou menos o lado da outra. E aí é que a tapeçaria começa a ser costurada de novo, né? Remendado, porque tinha isso do feitiço. Elas tinham que reconstruir o que foi o que foi por orgulho separado, né? É, eu até anotei, remende a união por orgulho separada. Isso aí. Sabe o que que eu E, pensei sobre isso, que eu achei hum, interessante? Que o remende a união por orgulho separada, que foi quando elas foram atrás de uma solução, né? Só que a bruxa já tinha sim, partido, tinha ido viajar, sei lá o quê, e deixou lá o caldeirão só com as mensagens, né? Escolha a poção um se você não sei o quê. Escolha a poção 3 se aquela você é a bruxa era muito ruivinha engraçada. que veio aqui. Era muito engraçado. E aí ela fala isso, né? O que tem que fazer. Ela ficou, mas eu não entendi o que que é. Tipo, e até o nascer do sol, porque senão ela ia ficar para sempre ursa, né? Que provavelmente é o que aconteceu com o outro urso que também Mordo. eu esqueci o nome dele. E aí elas deu branco agora, escapou. Eu ia falar. Você ia Eu falar a tinha... questão que você achou engraçado, que eu estava falando que uma conseguiu entender o ponto da outra. Que a Merida estava começando a aceitar o lado da mãe, porque foram levadas a esse lugar e viram a lenda que tinha realmente acontecido. lembrei. Eu ia falar da frase, que é essa questão de o remende à união por orgulho separada. Eu tentando lembrar o nome do urso lá, eu fiquei presa nisso. Aí, Mordu. lá do TDAH fica como, né? E aí, essa questão da união ficou meio confuso para mim, se a tapeçaria que era, né, a É questão, que simbólico, não né? era, na verdade, né, era simbólico, e mais do que isso, que não era só a união delas duas,
mas era também a própria relação desse urso, né, que ele também teve a sua libertação, porque ele é morto ali, não tem jeito, mas ele já estava completamente dominado ali pelo feitiço e por todos os sentimentos negativos. E aí, quando ele morre, aparece a luzinha, né, que é uma luzinha, exatamente a mesma luzinha, ou seja, é como se estivesse tudo conectado. Então, Uhum. a união, inclusive dentro dos clãs, porque até porque os três clãs que foram lá apresentar seus pretendentes começaram a brigar, porque brigar entre si. Então, quando a Mérida, que é esse momento que você falou, né, que a mãe está atrás e a Mérida fala, eu decidi, então que eu vou ter que eu, tipo assim, eu vou ter que escolher então um. Aí a mãe de trás faz assim, não, tá de urso ali atrás, né, disfarçando e faz assim, não, não, não. Aí ela, e aí começa a se comunicar por gestos. Aí a Mérida vai repetindo, né? Então eu entendi que cada um tem que escolher aquilo que é verdadeiro, o seu coração, Escrever não a sei o própria quê. história. Sim. Escrever sua própria história. E aí os rapazes, que são os pretendentes, falam, eu concordo, né? Eu falo assim, eu acho isso mesmo. Eu nem queria casar com ela, e não sei o quê. Começa a falar, eu acho isso justo, tipo, que a gente escolha com o coração, e não sei o quê, e tarará. Então, e aí os pais, concordam, eles começam a lembrar dos momentos bons que eles viveram juntos, em guerras anteriores, e aí a união ali também se forma, antes da união final com ela, porque até então eles ainda não tinham visto ela como um urso, né? Que o pai tem uma questão com o urso. Então, quando ele encontra ela, ele acha que é um urso que ele tem que matar. Mesmo a Mérida falando que é a mãe, ele não acredita e vai atrás, né? Então começa tudo aí nesse final, que é muito louco também, que é a mãe brigando para defender a filha contra o urso, né? E a filha defendendo a mãe. Então, também tem esse lugar da união sendo restabelecida aí também nessa expressão afetiva, né? Sim. Que mostra isso, que uma se importa com a outra. Não é que Sim, não no se final é importe, né? isso, né? Às vezes é É, exatamente esse ruído na comunicação, né? A gente às vezes não. Uma coisa que me chamou a atenção também foi quando ela estava sendo preparada para a prova dos pretendentes e tudo mais, que aí a mãe olha para ela toda, né, toda com o cabelo selvagem domado, tudo assim, é aquela coisa horrível que você nem respira só de olhar. ai, que E, agonia. e aí a mãe tem um momento em que ela sente que assim, ela quase deixa sair um lado mais mãe ali, assim, ela ia falar algo que talvez viesse mesmo do coração, não tanto do lugar da rainha, mas do lugar da mãe. E aí ela volta, ela fala: lembre-se de sorrir, é essencial. Aí ela. Aquilo ali também me chama, porque é isso. As duas estavam tentando muito fazer a outra perceber o próprio lado, mas tinha essa resistência, né? De deixar sair um pouco esse lugar mais profundo, que foi através dessa aventura, né, que elas tiveram, é, Sim, sim. como urso, que a coisa começou a acontecer de uma maneira mais É, fluida, digamos assim. é. Enfim, eu percebi muito a diferença dos meninos para ela, né? Os meninos podiam fazer de um tudo, Ela né? fala isso até. Ela fala, Pintavam, eles bordavam. podem tudo e eu não posso nada. E os pequenininhos, né? E eu Essa lembrei coisa da filha mais muito, velha, a é, princesa e mulher, né? É é, uma coisa assim bem puxada para você segurar, né? Tem que eu ser o lembrei exemplo. muito da minha história, porque assim, eu tinha dois irmãos mais velhos. Eu fui a filha mais velha, assim, depois deles eu fui a primeira filha, né? Minha mãe teve seis filhos. Então, a minha irmã só nasceu 5 anos depois de mim. Então, eu, como primeira filha, minha avó era muito, muito, muito rígida. Minha mãe tentava sempre corresponder às expectativas da minha avó e muito preocupada, tinha uma coisa conservadora muito forte. Eu tinha um jeito muito moleca, então, assim, eu tinha o meu jeito delicado e tal, menina, mas essa coisa do Sagitário, né? Eu gostava de correr, eu andava descalço, eu subia a árvore, eu jogava bolinha de gude, eu gostava de jogar futebol, eu gostava de brincar com os meninos, porque para mim não era eu tô brincando com o menino, eu tô brincando, porque essa que é a diferença, né? A criança, ela tá vivendo o mundo dela ali, ela não tá pensando nessas normas sociais, não tem esse olhar que o adulto tem. E minha mãe sempre me podando, sempre teve uma coisa assim de. Sempre a minha avó falava e minha mãe vinha atrás, porque eu não podia escapar daquele modelo de perfeição do feminino,
bem comportado, aquela mocinha, e eu não era a mocinha, mas eu tentava corresponder de alguma forma, o máximo que eu podia. Mas eu não deixava de brincar, enfim. Quando entrei na adolescência, sempre tentando ser muito correta, só que nunca era o suficiente, porque sempre tinha essa demanda. E essas contradições, né? Porque aí você começa a perceber. E aí eu comecei a entrar na adolescência e comecei a perceber essa diferença. Falei assim, pô, meus irmãos podem, eles não faziam nada. Eu ainda pensava assim, caraca, eles que podem não fazem nada, eu que não, eu quero, não posso. Aí eu achava tudo muito injusto, eu argumentava, que eu vi muito isso na Mérida também. Argumentava, mas não era o suficiente argumentar, porque a lei é o que prevalece, é aquela lei. Então, até ela conquistar a independência dela, que foi a base, né, de muita, né, tiro, porrada e bomba ali, ela fica presa nesse lugar, que foi muito o que eu passei. E sair desse lugar quando é muito rígido não é sem marcas, não é sem muito sofrimento. Eu passei muito por isso também. Então, até você ter sua independência, até você conseguir sair de casa, né, sair do castelo, fugir para a vida e se sentir livre de verdade, no primeiro momento você rompe com tudo, para depois você, quando você começa a ter um domínio maior de si, saber que você, sim, tem o direito de ser você, e aí conseguir compreender, inclusive, que a mãe ela também estava tentando corresponder às expectativas que foram impostas a ela, enfim. No meu caso, foi muita terapia que eu fiz para amadurecer e entender esse lugar e conseguir elaborar e transformar sentimentos, ressentimentos, mágoas, para entender que a minha mãe não era um ser ideal e perfeito, era uma mulher com suas falhas, com seus erros, com seus sonhos quebrados. Minha mãe teve sonhos quebrados assim de infância, de adolescência. Ela teve que estudar. Ela estudou, ela amava estudar e estudou só até a quarta série, porque o meu avô disse que para a mulher estava bom. Ela conta isso com muita, contava, né, que ela é falecida. Contava isso com muita tristeza. E aí ela viveu uma vida voltada para a família. E não que ela não gostasse da família, mas na minha idealização, minha mãe estava no lugar perfeito para ela. Mas até eu amadurecer, crescer, ficar mais velha, entender, escutar minha mãe, a gente começar a conversar de outro lugar, e eu conseguir escutá-la e ela também me escutar, e entender que, caramba, mãe, e que você queria ter feito da vida e você não conseguiu, e aí tentar de alguma maneira trazer ela um pouco para esse retomar de alguma de algum mínimo, né, de autonomia sobre a própria vida e sair desse lugar sem se sentir tão perdida. Foi muito difícil para ela. Então, é um processo. E é isso que a gente acaba vendo de maneira geral ainda hoje. Então, a gente pensa, você falou, né? Ah, a rainha, quando conseguia ser mãe, era um momento bonito. Eu já vejo diferente, eu vejo assim, que ali é a rainha, a representação é da rainha. No meu caso, minha mãe não era rainha, mas era a rainha do lar. Vamos pensar nessa figura, né? Que é a dona da casa, que é a mãe. Até o próprio pai também tem isso, mas a mãe geralmente fica com essa carga maior, principalmente sobre as filhas. Geralmente o pai fica sobre os filhos, de pegar mais no pé, e a mãe fica com as meninas. Tanto que geralmente o pai é um pouquinho mais com as meninas, mais duro com os meninos, e a mãe é mais com os meninos e mais dura com as meninas. É um estereótipo, mas é comum, né? Então, eu vejo muito esse lugar da mãe, que precisa ser uma mãe perfeita e ter uma filha perfeita. Então, a filha tem que ser, dar certo na vida, tem que ser o que, que os outros vão dizer, o que, que os outros vão pensar. Tem muito esse lugar também, né, que é muito comum. Mas é isso, não há uma escuta empática, né, sobre quem é você, quais são os seus desejos, o que, que você gosta, o que, que você quer fazer e educada do lugar que precisa ser, e não do lugar que é esse lugar da imposição, que é isso, o destino, o chamado. É o que a mãe quer? Não, isso não é o destino chamado, isso é uma imposição autoritária de um outro ser que acha que sabe melhor do que você, ou que seu coração grita e quer. É bem complexo. Sim.
Exatamente isso. Falei pra caramba. Não, mas é isso, falou o que precisava ser dito. Mas É, é esse lugar que você falou que é a rainha do lar, mas é isso, é o lado quando a mãe tenta, quando a mãe permite esse lugar mais humano, falho, vulnerável e emocional, e o lado em que a mãe tem que ocupar um lugar, inclusive, eu tava ouvindo você falar, e me veio muito uma sugestão para o próximo filme. que bom, tá bom. Assim é bom que a gente já tem. Essa questão de mãe e filha é um filme recente que se chama Red. E Não vi, eu até não. comentei já com você sobre a questão que a menina vira um panda vermelho. Você chegou a comentar assim. Eu amo os pandas E, vermelhos. e essa questão da avó com a mãe e a mãe com a filha. Geracional, assim. Uma É, necessidade de cumprir com as expectativas. Com esse olhar, assim, eu não posso ser reprovada. Porque, né? Porque rola várias questões profundas em relação a isso, né? sim, Você não concorda com muitas coisas, mas ao mesmo tempo você quer muito esse olhar de aprovação. sim, E vira uma grande bagunça interna, que é exatamente isso: terapia, amadurecimento, tempo para processar tudo dentro de você, até que um dia você consegue vislumbrar algo diferente daquela narrativa que ficou, né, muito marcada, né? A minha história é. também teve pega para capar forte, na adolescência principalmente, e eu tinha muita dificuldade de ver a minha mãe, ver. Eu via só a falta dela, o que ela não foi. Uma expectativa muito grande. E conforme eu fui crescendo e saindo de casa, muita terapia, etc., eu fui conseguindo ver a mulher que morava de dentro, né? E que ainda mora. Que também Sim. tá buscando isso, assim, o lado dela, a verdade dela, entender quem ela é nisso tudo. Porque a gente vai vendo as questões das gerações, né? A geração dela é uma geração que Deus me livre de ser passiva. Teve um pouco disso. Eu vou conquistar o mundo, eu vou sair para trabalhar, eu vou ser autônoma. Porque a minha avó já teve que engolir muita coisa calada, né? Ela queria ser professora, tocar piano, teve que ficar em casa, que meu avô era super ciumento, não queria que ela saísse. Então teve esse lugar de engolir muita coisa. Aí a minha mãe viu e falou: opa, o mundo é meu. Foi, foi, foi. E aí também negou esse outro lado mais sensível dela, do descanso, do relaxar, do permitir, e ficou extremamente ativa, né? E aí tem eu nesse lugar agora que quero achar esse equilíbrio, não quero ser nem tanto, né? Deixa eu conquistar isso com os dentes, mas também não quero ser aquela que só aceita passivamente o que é imposto. Então, esse movimento, eu acho que a minha geração está fazendo muito, assim, de aprofundamento para descobrir o que quer de verdade, o que faz sentido. Eu acho que isso está um caminho legal, que eu acho que está acontecendo pelas pessoas que eu encontro e converso, que têm a minha idade. Muitas estão tendo essa crise, assim, de ai, não é isso, esse trabalho, isso que aquilo ali questiona e reflete. Eu acho que é um caminho que está Sim. começando a se abrir mais para frente. Tem. E é importante, né, a gente se permitir fazer aquilo que faz bem para a gente. Seguir um ofício, seguir um caminho, seguir uma jornada que ressoa com aquilo que a gente sente que é a gente, né? E isso é uma busca, não é uma coisa que não é sobre uma profissão apenas, um trabalho, não é só sobre isso, porque às vezes você está fazendo até um trabalho que não é ainda o que você quer fazer como seu ofício, mas se você consegue estar na busca, no sentido de você reconhecer que você está num caminho de se encontrar e de saber quem você é, mesmo que ainda não seja naquele momento específico o trabalho ideal que você busca, aquele lugar que você vai estar plenamente satisfeita, porque todo trabalho chega um momento, ainda mais na sociedade em que a gente vive, no modo como a sociedade funciona, mesmo fazendo uma coisa que você ama e que você percebe que é você, tem momentos que você pode ficar cansado, e por isso que é mais importante ainda você fazer algo que você goste, porque vai ficar mais fácil lidar com os desafios. Nos momentos que a coisa não está tão fácil, é muito mais fácil do que uma coisa que você detesta fazer, ou que você sente que não está no seu lugar.
né? Então, e a gente não é uma coisa só. Tem muito esse lugar assim, ah, então eu vou ser médico, pronto, acabou. Ah, você, então agora me descobri aqui, é isso. E às vezes você pode, inclusive, passar uma fase da vida gostando muito de fazer algo, sendo aquilo sendo relevante para você, importante para você, você tem sua renda ali, e tudo. E chega um momento que você fala, ai, gente, não é mais isso que eu quero. E isso gera uma culpa, isso gera um conflito. Tem dificuldade também, claro, no processo, porque aí você tem que fazer o que a gente chama de transição de carreira, e também isso gera todo um movimento que precisa ser estratégico, sim, você precisa ter a sabedoria de saber como fazer, e se conhecer é muito importante para saber o que te motiva a fazer essa mudança, como você vai fazer isso de maneira que vai ser mais gentil com você, como esse processo pode ser mais legal, assim, e menos sofrido, doloroso, ou sendo, às vezes, uma autossabotagem sem nem sequer se perceber. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue seguir pelos melhores caminhos. E autoconhecimento, ele demanda muito uma conexão maior com essa voz interior, com a intuição. Intuição é uma coisa que todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe usar. A gente confunde muito, né, o que é intuição, às vezes, com uma paranoia, né, enfim, com o que é desejo também, né? Ah, você deseja tanto uma coisa, você fala, intu, que é isso? Mas, na verdade, você deseja que seja uma expectativa. Ou então, eu intuo que é isso, na verdade, é um medo. Então, eu falo da intuição, desse lugar da conexão com o espírito, com a espiritualidade. Que no filme, por exemplo, a gente tem naquelas luzinhas, né, esse fio da espiritualidade que guia. Então é quando aquele momento que é mágico, né? Aquele momento que você sente um negócio assim que fala, opa, peraí, tem alguma coisa me chamando aqui. Que ali é representado como uma luzinha, né? E tal, um caminho de luzes. Então é meio isso que acende, algo que acende e você fala, caramba, eu acho que é por aqui. Aí por quê? Não sei, mas eu sinto. E sinto com medo, sinto com angústia? Não, eu sinto como uma força vital que me anima, que me traz uma sensação de parece que eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, não sei direito o que eu vou encontrar, mas me parece que essa é uma escolha que vai me trazer algo interessante aqui, algo que vai me colocar mais perto de quem eu sou, mais perto da minha verdade, mais perto de algo que é importante para eu viver, que é isso que acontece no filme. E no final, quando o ursão lá morre, né, e a luzinha aparece, naquele momento parece até que é tudo sobre ele, né? Então as luzinhas têm a ver com ele, só que aí depois, no finalzão mesmo do filme, quando a mãe, inclusive, já está com os cabelos soltos, ao vento, de cavalo com a filha, mostrando que ela assume, né, um pouco mais o seu lado selvagem, livre, liberto, e elas estão correndo no cavalo, a luzinha aparece de novo, mostrando que, na verdade, não é sobre ele, é sobre a espiritualidade maior, é sobre algo que conecta a todos, está todo mundo ligado de alguma forma, né, suas histórias, tudo isso, mas é algo que é maior do que apenas uma história ou outra. Tudo entrelaçado, né? Achei muito, muito legal, muito bonito esse filme. É um filme lindíssimo mesmo. Eu adoro. E eu adoro essa temática celta, Uhum, as adoro lendas, né? as lendas, aquela vestimenta, aquele estilo. Eu acho que eu já vivi alguma coisa assim, porque eu sempre fico Uhum. apaixonada. E Vivemos, tem. vivemos. Eu via muito É, aquela série Outlander e quando eu conseguia, né? Porque hoje em dia eu não consigo mais. Tinha muita cena meio pesada. eu Mas parei de ver a, por causa disso. é, mas a roupagem, aquela coisa da bruxa, da feiticeira, né? Que tinha domínio das ervas, que dançava pra lua. Aquilo ali era Sim, coisa. exatamente. As Pois é. músicas, eu ficava assim, vidrada por causa disso. Cavalo pra cá, cavalo pra lá. Cavalo para lá, cavalo para cá, exatamente. Bem assim. É É isso. Acho isso, que foi. gente. Foi super. Então tá, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.